Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. No Everest, um alpinista desmaia a cerca de 8.500 metros de altitude. Cheguei muito perto da morte. Sem outra opção, os Sherpas são obrigados a deixá-lo para trás para poderem se salvar. Mas ele ainda está vivo. Quando me dei por mim, eu estava num precipício. Para continuar vivo, ele vai ter que desafiar a lógica e sobreviver sem abrigo e sem oxigênio na maior montanha do mundo. Estava muito frio e também ventava muito, como se fosse um vendaval. Pensei comigo, bom, acho que dessa eu não passo. Sobrevivi. Abandonado à morte no Everest. Vai! Os eventos a seguir ocorreram durante 36 horas no topo do Everest. Não faça isso! Essa é uma história real. Monte Everest. O lugar mais alto do mundo. É o ápice para qualquer alpinista. E uma obsessão para o australiano Lincoln Hall. Minha fascinação pelo Everest começou nos anos 90. Fiquei obcecado por escalada e conforme o tempo foi passando, fui escalando cada vez mais alto. Até que cheguei no Everest. Acampamento do cume, 8.200 metros. Nas primeiras horas do dia, Lincoln tentará fazer a escalada rumo ao cume. Essa não será a primeira vez. Há 22 anos, Lincoln chegou a cerca de 500 metros do cume, mas as condições climáticas ficaram perigosas demais para que ele pudesse continuar. Quando cheguei no acampamento base, fiquei muito chateado. Aquilo me quebrou. A história não iria se repetir. Agora, aos 50 anos, com esposa e filhos, Lincoln sabia que aquela seria sua última chance. Ter uma família fez toda a diferença para o Lincoln. Mesmo com aquilo sendo o sonho dele por mais de 2 décadas, não voltar estava fora de cogitação. Eu tinha acabado de fazer 50 anos e meu físico estava bem longe do que era nos velhos tempos. E eu sabia que a única forma de compensar isso era com a minha força mental. Tudo pronto, vamos nessa? É quase meia-noite. E Lincoln se prepara para partir do último acampamento antes do cume. Adiante, uma escalada vertical de 550 metros em uma trilha de 9 horas de duração na altitude. Eu sentia que estava tentando fazer o impossível. E Lincoln sabia que só naquele ano, 10 montanhistas morreram tentando chegar ao cume. Em um acampamento mais abaixo, um velho amigo de Lincoln, Mike Dillon, monitora a subida. A gente se conhecia há muitos anos. Lincoln era um dos melhores alpinistas da Austrália e um grande amigo. Mike, o Lincoln acabou de sair. Câmbio. A gente estava na espera de boas notícias. Lincoln se encontra na chamada Zona da Morte, em uma altitude onde o ar é rarefeito. E onde cada passo é um teste de resistência. Então começa a vir a coragem, a empolgação, a energia, tudo junto. Era a minha grande chance.
Foi maravilhoso, o céu estava estrelado, parecia que a gente estava em outro planeta. Dia 1, 6 da manhã. Quando amanhece, ele alcança o que os alpinistas chamam de segundo degrau. O maior obstáculo entre Lincoln e seu sonho. Eu estava muito empolgado pela parte técnica da escalada e pelo fato de estar na maior montanha do mundo. A montanha começou a aparecer. Já dava para ver o formato da pirâmide do cume. O cume da montanha estava ali ao meu alcance. Eu sabia que essa parte ia exigir muito esforço físico, mas eu também sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Os últimos passos foram muito difíceis. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Lincoln conseguiu chegar ao topo do Everest. Ele está no topo do mundo. Eu estava me sentindo extremamente feliz e realizado. Foi muito único e especial. Foi simplesmente o máximo. Foram 25 anos com o Everest na cabeça e finalmente eu estava lá. É uma imensidão. Dá pra ver tão longe que até a curvatura da Terra você enxerga de lá. É indescritível. Eu estava passando em frente à tenda de comunicação e ouvi a voz dele. Lincoln, aqui é o Mike Camp. Nossa, um ano. Foi incrível. Lincoln merecia muito estar ali. Finalmente. Ele estava muito calmo. Nem parecia que ele estava no pico do Everest. Valeu, pessoal. Mas não esquece, ainda tem a descida. Quando chegar a gente comemora, tá bom? Apesar da vista ser linda, alguém tem que te lembrar que a descida é crucial e tem que ser feita logo. A chegada ao cume é a metade do caminho. O que faz um bom alpinista não é chegar no topo, é voltar para casa são e salvo. Lincoln sabe que tem que sair da zona da morte logo. É arriscado ficar naquela altitude por muito mais tempo. A zona da morte tem esse nome porque está numa altura que o nosso corpo não aguenta. Com pouco oxigênio, as margens de erro são realmente mínimas. Qualquer imprevisto pode te levar à morte. Lincoln e seus guias enfrentarão uma descida exaustiva de 3 horas de volta ao acampamento. Depois que passou aquela empolgação de chegar ao topo, toda a minha energia foi se acabando. Comecei a sentir muito cansaço. De repente, fiquei exausto.
Logo depois disso, veio a letargia. Eu desmaiei na neve. Ele estava tendo um mal súbito devido à altitude. A falta de oxigênio gerava um excesso de fluidos no cérebro de Lincoln. Eu não ia sobreviver por muito tempo naquele ambiente sem oxigênio. Se ele não reagir e sair dali o quanto antes, ele pode morrer. Não sei o que aconteceu. Lincoln. Acampamento, câmbio. Na escuta? Mike do acampamento base, câmbio. O Lincoln desmaiou. Ele mal respira. No acampamento, Mike sabe que aquela notícia era dramática. Lincoln tem sintomas graves da doença da altitude, ou edema cerebral. A gente ficou muito preocupado. Quando você tem um edema cerebral naquela altura, é muito improvável que consiga sobreviver. A pressão no cérebro aumenta e não tem por onde essa pressão sair. Isso faz com que você delire e comece a morrer. Ele tá falando? Fala coisa com coisa? Câmbio. Positivo. Edema cerebral pode matar de forma instantânea, ou, dependendo do caso, pode demorar um pouco mais. Do alto do Everest, é impossível carregar Lincoln de volta. Ninguém tem a força física suficiente para carregar alguém nessa altura. Lincoln. Helicópteros podem te resgatar de botes, te tirar da água, te tirar de uma mata. Mas não tem resgate no cume do Monte Everest. Nas últimas décadas, mais de 200 pessoas foram deixadas para trás perto do cume do Everest. Do nada, eu acordei. Lincoln. Eu não estava exatamente lúcido, Respira. mas eu entendi onde eu estava. Eu sabia que estava no Everest. Ele tá levantando. Ele tá levantando. Valeu, gente! Eu estava lúcido o suficiente para entender que eu precisava descer o mais rápido possível. Mas o aumento da pressão cerebral gera em Michael uma perigosa perda do controle físico. Eu estava indo muito devagar, mal conseguia andar. Eu estava muito fraco. Tudo era difícil. Eu tentava mover as minhas pernas, mas elas não me obedeciam. Então fui forçando elas uma de cada vez. Era minha mente que não me deixava parar. Milagrosamente, Lincoln retorna ao segundo degrau. Mas isso significa descer de rapel por uma rocha a uma altura de 8.500 metros. Este é o lugar mais perigoso. É um ponto crítico. Frequentemente é onde as pessoas morrem. E o estado mental de Lincoln piora. Eu estava em transe. Eu estava muito confuso. Outro Sherpa está no segundo degrau. Não entendi o que ele fazia ali. Ele tá morto.
O alpinista que ele estava guiando até o cume morreu logo abaixo deles. Lincoln está confuso e a notícia o acerta em cheio. Foi tão chocante. Aquilo me quebrou. De repente, comecei a brigar com os Sherpas. Eu estava no meu limite. Era uma queda de uns 3.000 metros. E eu queria me jogar. Eu estava tentando me jogar. Eu estava delirando. Acampamento na escuta. Câmbio. O guia pede ajuda via rádio para Mike Dillon, que está no acampamento base. Coloca o Lincoln na escuta, quero falar com ele. Lincoln, Aqui é o Mike. Eu era uma voz familiar. Ele não estava lúcido, mas mesmo assim achei que falar com ele poderia ajudar. Lincoln, tem que levantar. Mike é a salvação de Lincoln. Não há como os Sherpas carregá-lo. Ficar com o Lincoln naquela altitude poderia matá-los também. Lincoln tem que levantar, senão ficará para trás. Me escuta, levanta. Vai, levanta. De repente, ouço uma voz em inglês. Não para não, tá bom? Era Michael Dillon, implorando para me acalmar. Lincoln, Escuta. Vamos, Lincoln. você tem que deixar os Sherpas. Posso te ajudar? Vai, levanta. E aquilo me atingiu de alguma forma. Vamos descer. E eu voltei. Está levantando. Está levantando. Agora Lincoln tem que descer de rapel pelo segundo degrau. E vai ter que fazer isso sem ajuda. Eu tinha que descer usando uma corda e uma escada. Comecei a descer pela corda. Lincoln! Desci até a metade. E daí comecei a ouvir vozes. E do nada fiquei muito assustado. Fiquei em pânico. Fiquei totalmente apavorado. Minha nossa! Eu pensei naquela hora que ia morrer. Lincoln perde a consciência de novo, suspenso a 8.500 metros. Daí, Lincoln, escuta. Dylan, feliz aniversário. eu tava delirando. Era um silêncio. De repente, tudo era lindo. A vista incrível. Esqueci de todo o resto. Comecei a sentir uma alegria enorme vendo aquela cena incrível da montanha. As cores do fim de tarde se refletiam na neve. Lincoln, desce! Quando percebi onde estava, Lincoln, Lincoln, você tem que descer. com toda aquela adrenalina, eu desci.
Apesar de improvável, Lincoln termina a descida. Me senti muito aliviado. Vai! Como eu estava reagindo, os Sherpas aproveitaram e ficaram tentando me manter no ritmo. Vai! Vamos! Eles ficavam repetindo o tempo todo: vai, vamos, não para. Mas tempo crucial foi perdido. E naquela altitude, cada minuto é precioso. A gente sabia que àquela altura eles estavam ficando sem oxigênio. O esforço para trazer o Lincoln estava esgotando todo mundo. Aquilo era o que podia matar o Lincoln. Os Sherpas continuam motivando o Lincoln. Mas ele tem uma recaída. Eu desmoronei de exaustão. Eu não tinha mais forças. Ei, volta! Não conseguia mais continuar. Lincoln! Na verdade, me senti aliviado quando desisti. Por favor! Lincoln! Respira! Respira! Acampamento, câmbio. Ele colapsou. Ele estava muito mal, com dificuldade para respirar. Lincoln! Naquele ponto, só restava a fé mesmo. Lembro de pensar, já era. Lincoln! Lincoln! Os Sherpas colocaram o dedo no olho dele e ele não reagiu. Ele estava em estado de coma. A gente sabia que o Lincoln não ia sobreviver. Ninguém sobrevive a um edema sem oxigênio no pico do Everest. Na real, a chance dele voltar é 0. Ele vai morrer lá, de forma honrosa. Os Sherpas deram tudo de si, mas tínhamos que aceitar que alguém ia ter que tomar a decisão de deixar o Lincoln para trás para que todos os outros pudessem continuar a descida e salvar suas próprias vidas. Os Sherpas rezam e recolhem os pertences de Lincoln para devolver à família. Lincoln Hall é abandonado à morte. No acampamento base, Mike Dillon acaba de receber a notícia. Seu grande amigo está morto. A gente ficou em choque e não sabia o que fazer. Mas a gente sabia que tinha que avisar a Barbara, a esposa do Lincoln. Alô? Oi, Bárbara, aqui é o Mike. Olha, eu tenho uma má notícia. O Lincoln faleceu faz uns 20 minutos. Senti um vazio muito grande. Senti como se uma parte de mim também tivesse morrido naquele momento. Sinto muito. Eu me senti tipo anestesiada. Fiquei totalmente sem chão. E quando finalmente a gente cai na real e percebe que ele está mesmo morto, é um choque terrível.
3 horas depois de ser abandonado, Lincoln recobra a consciência. Eu estava desorientado. Eu estava exausto, com desidratação. Já era para eu ter morrido, mas eu ainda estava lá, vivo. Eu procurei a minha mochila, que tinha uns itens básicos de sobrevivência, tipo roupas, proteção térmica, lanterna. Mas tudo foi levado. Os guias de Lincoln retiraram tudo o que ele tinha para entregar à família. Eu pensei na hora, dessa eu não passo. Fui deixado para morrer, sem abrigo e sem oxigênio. Como eu ia superar isso? Dia 8 da noite. A noite cai no Everest. E Mike Dillon nem imagina que seu melhor amigo ainda está vivo. Eu tive que desmontar a barraca do Lincoln, guardar as coisas e avisar as autoridades que ele tinha morrido. Era difícil acreditar que o Lincoln tinha morrido. Aquilo não entrava na nossa cabeça. Durante a noite, a temperatura despenca para 25 graus negativos. Não dorme. Não dorme. Estava muito frio. E ventava muito, como se fosse um vendaval. Exposto aos elementos, Lincoln corre sério risco de hipotermia. Se adormecer, ele pode voltar ao estado de coma e morrer congelado. Ficar acordado ia me manter vivo. Eu ficava repetindo: Não posso dormir, não posso dormir. A minha mente divagava como um carro desgovernado, indo na direção da hipotermia. Não ia me entregar. Não parava, ficava me mexendo, tipo num vai e vem. Com o passar das horas e a temperatura caindo ainda mais, Lincoln não sabe se passará daquela noite. Minha família em casa e eu naquela hora de morte. Lincoln luta pela vida enquanto sua esposa e filhos estão em luto na Austrália. Quando consegui pegar no sono, eu tive esse sonho que o Lincoln vinha caminhando na minha direção. O sonho parecia muito real. Ele sorria. E era uma visão maravilhosa. Acordei extremamente feliz. Eu estava acreditando que ele ia voltar. E daí voltei à realidade. Senti uma tristeza e um vazio enorme. Do outro quarto,
Eu consegui ouvir nossos filhos chorando, especialmente o mais velho. Dia 2, 3 da manhã. De madrugada, Lincoln sente que está perdendo a batalha pela vida. Eu estava com tanto frio que não sentia mais nada. Daí, no desespero, eu percebi o que estava acontecendo. Eu não sentia mais os meus dedos. E me dei conta que meus dedos estavam todos congelados pelo frio. Meus dedos pareciam pedra. Mas os dedos congelados não eram o único sinal da hipotermia que se instalava. Senti calor e abri a jaqueta. A sensação de calor é um sintoma de hipotermia avançada e um sinal que a situação é realmente grave. Era o começo do fim. No acampamento, Ao Lincoln. uma homenagem é feita a Lincoln. Lincoln. Centenas de pessoas já morreram no Everest. Eu não contava que o Lincoln ia ser uma delas. Eu estava alucinando e sonhei que estava usando uma manta e estava aquecido e aconchegante. Mas aquela manta e o calor eram a representação da minha morte se aproximando. Eu pensei, bom, acho que agora a morte chegou de vez. E daí vem aquela sensação horrível, desoladora. Eu me dou conta que eu nunca mais ia ver minha família de novo. Não podia aceitar aquilo. Porque se eu morresse, minha família ia ficar destruída. Te amo, Bárbara. O amor era a emoção predominante. Não chora assim não, meu filho. Eu não ia vestir o manto da morte. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que voltar para minha família. Dia 2, 6 da manhã. Já se passaram 12 horas desde que Lincoln Hall foi deixado para trás desacordado. Incrivelmente, ele ainda está vivo. Mas sozinho no topo do Everest, ele tem poucas chances de sobreviver. Eu estava em terra firme, então pensei, isso não pode estar certo, não é possível. Não pode ser que essa montanha está se movendo, então... Eu devo estar num barco.
É muito lindo. É muito lindo. Sol lindo. É muito lindo. Lindo sol. Eu estava imerso naquele mundo bizarro cheio de alucinações. Era um vazio imenso e muito frio. Eu sentia a presença da morte. Não sabia onde eu estava. Sabia que tinha alguém ali. Eu estava muito confuso. Até então eu estava sobrevivendo naquele lugar inóspito sozinho. E estava levando. De repente surge alguém literalmente do nada. Liderando um dos últimos grupos de escalada daquele ano, o guia Dan Mazur encontra Lincoln totalmente por acaso. Aquele era o último dia que teria gente na montanha. Aqueles 4 últimos alpinistas achavam que eu estaria morto. Sabe seu nome? Ele estava com uma cara de acabado, de sofrimento, com o olho arregalado. Ele estava muito mal, sabe? É a 8.500 metros. O corpo humano não é feito para aquilo. Com hipotermia severa e delirando devido ao inchaço do cérebro, pode ser que seja tarde demais para salvar Lincoln. Ele ficava falando pra gente, nossa, tô adorando esse passeio de barco. E falava, o tempo tá perfeito para navegar. Preciso descansar. Dan reconhece os sintomas graves de edema cerebral. Ele coloca Lincoln no oxigênio para aliviar a pressão cerebral. E dá chocolate a ele para aumentar a glicose no sangue. De repente, eu voltei para o mundo real. Só não lembrava de nada. Lincoln volta das profundezas da morte. Aqui é Dan Mazur falando do cume. Alguém na escuta? Câmbio. Acampamento na escuta. Câmbio. De repente, um guia chamou a gente no rádio. Tem algum Lincoln Hall na sua equipe? Lincoln morreu. Morreu ontem à noite, câmbio. Ele tá vivo. Tá brincando? Foi incrível. A gente ainda estava em estado de choque. Na verdade, eu ainda estava tentando digerir a morte do Lincoln e daí chega a notícia que ele estava vivo. Uma equipe de Sherpas é mobilizada para resgatar Lincoln. Mas são 4 horas de caminhada. E Lincoln não demora a voltar ao estado de delírio. Lá em cima você pode perder a consciência, entrar em estado de coma e acabar morrendo, tudo em um curto espaço de tempo. Eu delirava muito. Ele se revolta contra os que tentam salvá-lo. Ele atacou a gente. Ele arrancou a máscara de oxigênio. Eu queria voltar para a montanha. Na verdade, eu estava à beira da morte. Dia 2, 1 da tarde. Finalmente, 2 Sherpas chegam para tentar trazê-lo de volta ao acampamento. Após a exaustiva subida de 4 horas, a vida de Lincoln está na mão deles.
Os Sherpas não tinham ideia de como meu estado era delicado. Eu dava poucos passos. E já desabava de novo na neve. Os Sherpas terão que descer com Lincoln por 2.000 metros. Faz 3 horas que os Sherpas alcançaram Lincoln. E Mike Dillon está apreensivo. Lincoln estava bem mal. Ele estava vivo, mas não tinha como saber se ele ia sobreviver até o final. Ele deveria ter uns 50% de chance de sobreviver. A noite cai e Lincoln segue com muita dificuldade. Os Sherpas sabem que suas vidas podem estar sob risco. Eu ficava pedindo para ir devagar. Vai! Anda! E eles falavam para eu acelerar. Eles pressionavam Lincoln. Vai! Vai! Não para! Eles iam fazer de tudo para me tirar daquela montanha. Vai! Vamos! Eu disse vamos! Dava para perceber pelo tom de voz deles que eles estavam exaustos e que não queriam estar ali. Vai! Vamos! Não dá mais! Levanta! Um deles me acertou com um machado. Vai! Eles não iam medir esforços para me tirar dali. Não tem como! Vai! Vai! Não para! Já são 10 horas de resgate e Lincoln está perdendo a batalha contra a hipotermia e o edema cerebral. Lincoln, enfim, desiste. Não dava mais para mim. Me deixa aqui. Lincoln está desfalecendo, mas os Sherpas não desistem dele. O que eu podia fazer era ficar firme, com o compromisso de continuar lutando para sair daquela situação. Levanta! Eu só precisava continuar andando para sobreviver. Eu ia conseguir. Eu ia voltar para casa. Estamos muito perto, Lincoln. Muito perto.
Eu contornei a encosta e tinha uma leve subida. E pensei comigo mesmo. Vou sobreviver. Voltei. Foi um alívio imensurável. Mas eu não tinha mais energia para poder comemorar. Alô? Ei, oi. Lincoln. A voz do Lincoln estava muito rouca. Eu não estava acreditando que era ele. Tá tudo bem. Ela sabia que era eu. E aquele foi o melhor momento de todos. Tudo bem, amor. Consegui voltar. Também te amo. Eu cheguei tão perto de destruir a minha família, que amo tanto, que prometi para mim mesmo que nunca mais ia deixar algo assim acontecer. Arriscando suas próprias vidas, os Sherpas salvaram a de Lincoln. Eu queria que eles soubessem que salvaram minha vida e vou ser eternamente grato. Lincoln se recuperou plenamente, porém perdeu as pontas de alguns dedos. Ele ainda pratica escalada, mas não pretende mais se aventurar em grandes picos. Os médicos nunca conseguiram explicar como ele conseguiu sobreviver sem oxigênio e sem abrigo na zona da morte do Everest.